Fala pessoal, quem está falando aqui é o Rafael e nesse vídeo eu vou trazer um estudo bem interessante realizado pela Economática e ele fala justamente sobre o poder dos dividendos no mercado brasileiro. Então vamos para o vídeo de hoje. E o primeiro ponto que eles destacam, pessoal, é justamente o dividend yield do Ibovespa pelos juros da Selic. E o que eles explicam que quando a Selic tende a cair em um período de tempo, os dividendos do Ibovespa tendem a se manter elevado, ou seja, não muda ali devido a essa mudança na taxa Selic, o que faz com que investidores que estavam alocados na renda fixa acabem achando mais atraente os dividendos pagos pelo Ibovespa, e aí ocorre aquela certa imigração de capital da renda fixa justamente para o Ibovespa, o que por sua vez influencia diretamente no aumento das cotações, e o que faz com que, no final das contas, que faz com que os dividendos pagos pelo Ibovespa, depois desse aumento no preço das ações, tenham uma queda também no período. Então, isso daqui é um ponto interessante, porque tem muita gente que fala, mas a taxa Selic paga 15% ao ano, entretanto, ela não vai se manter nesses patamares. E quando você compra uma ação, pessoal, vocês estão comprando aquele ativo por aquele valor e vai ser o preço que você pagou. Caso os lucros se mantenham ali de lado ou até suba e você já está recebendo seus 8% ao ano, você não vai ter aquela queda ali junto com a Selic. E no geral, o que pode acontecer é a cotação do ativo subir e você ganhar justamente aí na cotação do ativo. E aí você pode pegar esse ativo mais valorizado e substituir por outro que deve pagar um dividendo mais interessante, e aí você vai aumentando o seu patrimônio de forma interessante. Bem, pessoal, e o que esse estudo encontrou em si? Encontrou que desde outubro de 2018 até agosto de 2023, que foi o tempo de estudo que eles realizaram, o índice de dividendos teve um desempenho melhor do que o Ibovespa em praticamente todos os períodos, enquanto a rentabilidade do Ibovespa chegou a apenas 29% 5 anos depois, o índice de dividendos atingiu uma rentabilidade média aqui de 75%. Outro ponto bem interessante para se observar que isso daqui são os índices, é o índice de dividendos e o índice Bovespa. Então, em ambos os índices tem muita tranqueira aqui no meio, tem muita ação ruim que não vale a pena ter em carteira. E por outro lado, você pode ali selecionar algumas empresas para montar um portfólio gerador de renda para vocês. E com base nesses dados, eles acabaram pegando as companhias que mais pagaram dividendos para os seus acionistas, e em top 1 ficou a Mali Metal Leve, que durante muitos anos pagou bons proventos para os seus acionistas, e ela chegou a pagar aqui 36% em forma de proventos para os seus acionistas lá para 2023. Em segundo lugar ficou a Petrobras, que ainda é uma excelente pagadora de proventos para os seus acionistas, que pagou dividendos pequenos no início, mas logo depois pagou altos proventos para o seu acionista, chegando a pagar 62% em 2022. A Siderurgia Nacional também pagou muito bem durante alguns períodos, mas observe que aqui teve um ano que ela pagou um provento muito baixo, de praticamente 0% no período, e outros momentos pagou um provento de apenas 4%. Então, isso daqui é um impacto negativo de empresas cíclicas na carteira. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, que pagou até 2% de proventos em 2019, então foi bem baixo os proventos naquele período. E aqui nós podemos observar várias empresas que pagaram bons proventos para os seus acionistas desde 2018 e que continuam sendo boas pagadoras de proventos. E agora vem um ponto muito importante, pessoal, que eu acredito do principal motivo de investir focado em receber proventos das companhias, que é justamente o retorno total que aquela companhia pode te gerar. E aqui nós temos como exemplo a Petrobras, aí em primeiro lugar, na qual, se você tivesse realocado, reinvestido os proventos nos primeiros 12 meses, você teria um desempenho de 68%. E se você não tivesse reinvestido esses proventos, tinha sido apenas de 19%. O mesmo ocorre com 36 meses. Se você tivesse reinvestido os proventos, você teria um retorno de 372%. E caso não reinvestisse nada, você teria ali um retorno de apenas 80% no período. E o mesmo se aplicou, por exemplo, em 60 meses. Caso você reinvestisse os proventos da companhia por um período de 60 meses, você teria um retorno ali de 260%. E caso você não tivesse investido nada, o seu retorno seria apenas de 30% no período. E aqui, em praticamente todas as situações, quando você observa qualquer ação, como o Banco do Brasil, que teve um retorno de 44% e sem reinvestir foi de 30%,
o retorno em 36 meses foi de menos 20% e sem proventos seria de menos 43% no período. Em 60 meses foi de 100% e teria sido apenas de 31% no período. Então, qualquer companhia que você pegue aqui e observe, o desempenho dela é bem superior com proventos do que necessariamente sem proventos. E o estudo também destaca, pessoal, que o setor de siderurgia e energia elétrica tiveram um desempenho bem interessante nesse período de estudo e que no longo prazo, pessoal, as companhias que tiveram um grande destaque foi justamente as dos setores de energia elétrica e telecomunicações, tiveram um desempenho bem interessante no período, desde que o camarada que investiu na companhia tenha pegado seus proventos e reinvestido para aumentar a sua participação acionária. E o estudo também conclui, pessoal, que os dividendos representam fatores substanciais na performance de longo prazo dos ativos e que não apenas proporcionam um fluxo contínuo de renda, que esse é um ponto que eu bato muito na tecla aqui no canal, que é justamente a renda gerada pelos proventos, mas também tem um papel muito importante na valorização do investimento no longo do tempo, graças àquele efeito de composição gerado pelo reinvestimento. Ou seja, se você recebe o provento e reinveste na companhia, você aumenta a sua quantidade de ações e quando ela pagar um provento novamente, você vai acabar recebendo bem mais proventos do que no passado. E ele também destaca que é bem interessante, quando montaram a carteira de investimentos, observar principalmente a política de proventos da companhia e principalmente para os investidores que visam um crescimento do capital, que é justamente o meu caso, e a geração de renda sustentável ao longo do tempo, que também é o meu caso. Então, meu foco atualmente como investidor é aumentar o meu patrimônio, o meu capital total, chegar aqui em R$500 mil, R$1 milhão e assim por diante, e consequentemente receber uma renda desses ativos que eu acabei acumulando durante toda a minha vida na aposentadoria. E eu acredito, pessoal, que essa estratégia focada principalmente em receber proventos das companhias e realocar em companhias que eu acredito que seja mais promissora, deve sim me gerar bons retornos como acionista e vai sim me gerar uma renda bem interessante lá no futuro. Eu acabei pegando esse outro gráfico, pessoal, na qual ela mostra ali o dividend yield ponderado das participações no IDIV, ou seja, no índice de dividendos, e observe que as empresas de eletricidade, água e gás fica aqui em primeiro lugar, seguido dos serviços financeiros e seguros, e em terceiro lugar fica aqui a parte de mineração e exploração, ou seja, petróleo e gás e também a parte de minério da Vale. E aqui para baixo tem outros setores que já não têm uma relevância tão grande na composição do IDIV, tendo como último lugar ali praticamente o comércio atacadista. Então, quando você observa justamente esses setores que tendem a pagar bons proventos para os seus acionistas, vocês conseguem observar que são grupos seletos. Então, boa parte das pessoas que acabam investindo com foco em receber essa renda, pessoal, acaba alocando seu capital nas empresas desses segmentos. E qual a minha visão sobre tudo isso? Bem, pessoal, e qual a minha visão sobre todo esse estudo? Eu realmente acho muito interessante essa geração de fluxo de caixa recorrente. Isso daqui é um ponto crucial no jeito que eu pretendo investir. Afinal, o meu trabalho e o meu dinheiro é finito e não é muito. Então, se aquela carteira puder me gerar renda para me estar realocando ela e aproveitando outras oportunidades, sempre vai ser bem-vindo. Então, esse daqui é um ponto crucial no meu modo de investir, é receber essa renda e utilizar esse capital para alocar em outras companhias que devem me gerar renda. Só aí eu já excluo vários tipos de investimentos, como por exemplo Bitcoin e terrenos. E outro ponto que eu acho positivo justamente dessa questão aqui de investir dessa maneira e que me levou a investir dessa maneira é porque o investidor, o pequeno investidor, pode usar quando bem entender esse tipo de recurso. Um exemplo prático é que se eu precisar desse capital amanhã, R$1.000, R$2.000, eu posso ter acesso ali fácil e não desmembrar a minha carteira, vender parte das ações que eu tenho na corretora para poder utilizar desse capital e fazer o usufruto apenas dos proventos. E uma frase bem interessante que eu vi no livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, justamente sobre esse ponto do pequeno investidor investir focado em receber a renda que os ativos lhe geram, é que ele costumava citar a galinha e os ovos. E ele costumava falar, pessoal, que você poderia comer um ovo todos os dias, mas nunca cometer a imprudência de matar a galinha para comê-la. E outro ponto que eu acho muito positivo é justamente a questão dos retornos elevados, como nós vimos nesse estudo, além da liquidez imediata, pessoal, que gera esses proventos. Quando você recebe ali o provento da companhia, você pode deixar ele alocado ali na sua conta e acabar
utilizando os proventos para comprar mais ações ou acabar utilizando no seu dia a dia, sem destruir a sua carteira, sem reduzir suas posições acionárias. E outra parte bem interessante, pessoal, é o anonimato. Basicamente, as pessoas que acompanham esse canal e me conhecem vai ter acesso ali às informações dos meus investimentos públicos, mas uma pessoa que não faz esse tipo de informação pública pode receber ali 50, 100, 200 mil reais por mês em proventos e ninguém fazer a menor ideia que ela recebe esse montante ali no processo, coisa que não acontece, por exemplo, se eu fosse um locatário de imóveis. Se eu tivesse um imóvel ou uma empresa, todo mundo ia saber, não adianta, eu ia precisar acabar alugando aquele local e as pessoas iam saber que eu ia ser dono de vários imóveis. Também tem a parte da empresa que as pessoas iam saber que era uma grande empresa e gerava um certo caixa para mim. E não, com ações você pode ser um milionário anônimo, e eu acho isso muito interessante, porque evita certos problemas no dia a dia. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu falei um pouco mais sobre o poder dos dividendos no mercado brasileiro. E quem for novo aqui no canal, eu convido a estar me seguindo aqui no YouTube para acompanhar meus vídeos diários que eu trago aqui, insights de investimento, estudos e leitura de relatórios de ações. E não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo para estar ajudando no engajamento, para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. E deixe também sugestões de conteúdos que eu posso estar trazendo aqui para o canal. Então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo e forte abraço.